Para deixar as coisas um pouco mais concretas, aqui está uma figura que mostra o que acontece caso eu implemente. Quer dizer, aqui eu tenho na verdade o RNT, né? Eu tenho aqui o Risk Exposure ou o impacto negativo no negócio caso eu pegue uma mudança. Eu estou mostrando uma única mudança aqui. Caso eu espere 5 horas, ou 10 horas, ou 15 horas, ou 20 horas, ou 25 horas, assim por diante, até iniciar a mudança. Então, se eu iniciar a mudança logo, agora, eu vou ter um impacto pequeno. Okay? Eu estou mostrando aqui 3 curvas, por quê? Eu estou mostrando o que acontece devido ao FIC, quer dizer, o efeito da mudança em si não ter sido realizada é o azul. Okay? O serviço ficando fora do ar, né? Isso é o verde. E a soma dos dois, que é realmente o impacto total, a soma dos dois é o vermelho aqui. Então você está vendo que as coisas estão crescendo. Mais eu espero, mais eu estou me lascando, mais a empresa está perdendo por eu estar protelando o início o início dessa mudança, da realização, da execução dessa mudança. Então aqui eu tenho um exemplo numérico em que eu coloquei aqui $50.000, $100.000, $150.000 como efeito total de uma mudança. Eu tenho aqui o Risk Tolerance Level, eu vou explicar mais na frente, deixe isso por enquanto, isso tem a ver com o mapeamento para o nível de prioridade. Eu tenho aqui um deadline, você está vendo que antes e depois do deadline as coisas mudam ligeiramente, né? A gente tem taxas diferentes antes e depois do deadline. Então você vê aqui um comportamento, digamos, típico do impacto da mudança custando mais para a empresa se a gente protela mais. Muito bem, mas eu quero mostrar um exemplo também aqui que mostra que nem sempre a gente vai ter um crescimento com o tempo. Eu tenho um exemplo aqui em que de repente eu tenho uma queda brusca no impacto no negócio. Imagine que eu esteja aqui, esse deadline aqui seja um pouco antes do Dia das Mães, ok? No Dia das Mães eu faço muitos negócios na internet, meu site de compras tem que estar no ar para que as pessoas comprem para o Dia das Mães. Então, quando eu me aproximo do Dia das Mães, tem um certo momento em que eu digo, olhe, estamos perto do Dia das Mães, não deixe o serviço fora do ar. Se tiver uma mudança a ser feita, eu prefiro pagar a multa por não fazer a mudança, mas não deixe meu site fora do ar durante o Dia das Mães. Então eu modelei esse cenário aqui usando as equações que acabei de mostrar. E vocês estão vendo que quando eu estou longe do Dia das Mães, eu prefiro fazer a mudança logo, porque mais eu espero, mais o meu impacto cresce. Mas chega um certo momento em que eu digo, opa, quando eu estou aqui, eu tenho um impacto máximo, a partir daqui é melhor esperar. Eu vou ter um impacto menor aqui se eu esperar, porque eu vou deixar meu site no ar para cruzar o momento de compras do Dia das Mães. E depois que passar o Dia das Mães, puf, aí eu começo novamente a perder de forma crescente se eu esperar, se eu protelar o início da minha mudança. Então isso é um exercício interessante que mostra como estamos capturando o que intuitivamente nós achamos que perto do Dia das Mães a gente não deveria mexer, não deveria realizar nenhuma mudança, a não ser que fosse absolutamente necessária aquela mudança. E aqui eu modelei uma mudança que não é absolutamente necessária, porque o site está no ar, ele pode ser, pode ser ele tem que ser deixado fora do ar para fazer a mudança, portanto é melhor não fazer a mudança e deixar o site no ar para não sofrer com a perda de vendas durante o Dia das Mães. Então, nosso modelo conseguiu capturar
algo que não é óbvio de jeito nenhum, mas quando a gente pensa um pouco, intuitivamente a gente acha que o comportamento deveria ser semelhante a este, e é uma forma de validar parcialmente meu modelo, porque eu estou capturando, digamos, uma condição extrema, ok? Muito bem. O próximo assunto aqui é achar o EN. Então eu vou, que é o nível de prioridade, eu vou mostrar como a gente faz isso informalmente e depois eu vou explicar formalmente como é que isso foi colocado matematicamente. Então, informalmente, eu desci aqui para uma outra figura que vai explicar melhor como as coisas funcionam. Informalmente, aqui está a forma com a qual a coisa vai funcionar. Eu tenho, a empresa seta um risk threshold, ou eu não gosto da palavra risk, como eu falei, aqui infelizmente eu usei a palavra risco, mas é um threshold ou limiar de impacto, a partir do qual a empresa diz está doendo, as coisas estão doendo aqui e você tem que me manter abaixo desse nível. E aqui eu estou mostrando o impacto, né, o RN de T, para 4 mudanças diferentes. E a gente vai ter um tempo, eu vou estabelecer um tempo limite para cada nível de prioridade. Então, prioridade imediata é agora, alta prioridade seria, você pode esperar, sei lá, 7 horas ou 7 dias aqui, 14 dias seria uma prioridade média e assim por diante. Então, eu tenho aqui os níveis de prioridade. Para cada nível de prioridade, eu tenho um tempo que eu posso esperar. O que significa prioridade média? Significa que eu posso esperar, digamos, 14 dias para implementar essa mudança. A prioridade alta, eu posso esperar 7 dias. A prioridade imediata, eu não posso esperar nem 7, tem que ser feito antes. Okay? Então, eu vou com essas duas coisas. Primeiro, um tempo associado a cada nível de prioridade. E um risk threshold, eu vou escolher simplesmente a prioridade da seguinte forma. Pega esse azul aqui, pega essa mudança aqui. Eu posso esperar 21 dias para fazer essa mudança? Não, eu não posso, porque se eu esperar 21 dias, você sobe aqui, você vai ver que eu vou ter um impacto que vai ter cruzado o risk threshold. Isso a empresa não aceita. Então eu vou um abaixo. Se eu esperar 14 dias, o impacto será muito menor do que o risk threshold. Então aqui está a prioridade, quer dizer, a prioridade dessa mudança azul em azul é a prioridade associada ao limite de 14 dias. Pega essa outra aqui, por exemplo, essa azulzinha aqui, azul claro. Eu posso esperar 21 dias? Não. Posso esperar 14 dias? Não, também, porque eu teria cruzado o risk threshold. Então, essa mudança em azulzinha, ela teria a prioridade associada a 7 dias, que seria, digamos, sei lá, prioridade normal ou alta. E, da mesma forma, você vê que o verdinho, por exemplo, eu posso esperar 14 dias? Não, porque o verde teria cruzado aqui. Eu posso esperar 7 dias? Bem, se você sobe aqui, 7 dias eu estou abaixo do risk threshold, então eu posso esperar até 7 dias, prioridade, portanto, digamos, alta. Se você pega essa vermelha, a vermelha, mesmo em 7 dias, eu vou ter cruzado o risk threshold. Então, eu teria aqui uma prioridade imediata para essa mudança. Essa mudança tem que ser feita imediatamente. Ela não pode esperar sequer o primeiro degrau, digamos, de espera para ser realizada. É assim que a gente escolhe, que a gente mapeia o risk, o risk exposure, ou o impacto no negócio para a prioridade. Como é que a gente diria isso formalmente? Formalmente, eu coloquei assim no meu artigo, né? No artigo nós colocamos assim, mas depois eu me arrependi porque eu acho que isso está errado. O que eu falei é o seguinte: esses dois primeiros casos aqui são casos limites. Vamos ver. Eu vou dizer aqui, vai ser o iésimo limite caso no iésimo threshold eu não tenha
ou no iésimo nível de prioridade, o impacto não tenha cruzado o meu risk threshold, mas no próximo ele cruzou o risk threshold. Então, seria um impacto, quer dizer, a prioridade aqui seria associada ao nível de prioridade que ainda não me fez cruzar o risk threshold. E eu tenho duas condições limites aqui, P1 e PP, se nessas duas condições aqui você pode ver como isso funciona facilmente. Só que hoje eu acho que isso está errado, por quê? Porque depois que eu fiz esse primeiro paper, fizemos um outro em que descobrimos o efeito do Dia das Mães, em que RNDT não é crescente monotonicamente, ele pode de fato cair, e portanto hoje eu acho que uma melhor forma de formalizar esse mapeamento do RN para a prioridade seria a seguinte: o nível de prioridade deve ser PI asterisco, onde I asterisco é o menor I, tal que RNTI seja menor do que o risk threshold. Se não houver tal I, então a gente vai usar P1. Se você pensa um pouco, isso aqui vai funcionar mesmo com um decréscimo, no nível de prioridade, um decréscimo no impacto no negócio com o tempo, enquanto que essa formulação aqui pode furar quando há uma queda no impacto. Muito bem, aqui está o nosso modelo, a gente sabe como ele funciona, vamos agora ver o que a gente fez para validar o modelo. Nós não fizemos uma grande validação, porque é muito difícil você obter dados, mas fizemos um case study. E aqui eu estou realmente falando de um case study, não de um mero exemplo inventado. Nós fomos para uma empresa no Rio de Janeiro, a Unisys, nós conversamos com um change manager da Unisys e nós falamos com ele. Na verdade, ele nos ajudou a criar o modelo que a gente descreveu aqui, que eu descrevi aqui, e nós decidimos fazer um exercício com ele. Ele nos deu 4 mudanças. Ele deu o FI de 4 mudanças, todos os parâmetros necessários para 4 mudanças, e nós falamos, olha, nosso modelo diz que as prioridades deveriam ser essas aqui. E a gente deu para ele a saída do nosso modelo e a gente perguntou, e você, no seu nariz, como é que você teria priorizado essas mudanças? E como você pode ver no paper, a gente basicamente acertou, tinha uma mudança em que a gente não tinha a mesma saída que ele tinha, mas ele concordou que talvez até nosso modelo fosse melhor do que o que ele tinha avaliado, portanto ele validou nosso modelo, pelo menos para este exemplo. Claro que é muito pouco para ser uma validação total, mas nós conseguimos pelo menos marcar um goal com um change manager real. Ok? Então essa validação eu estou descrevendo muito rapidamente aqui, que nós fizemos esse exercício. E isso termina a 4ª etapa da nossa modelagem. Na 5ª etapa, naquela época, a gente realmente não empacotou o modelo. Se a gente fosse fazer hoje, a gente faria bem diferente. Esse artigo deveria ser completamente empacotado, com todos os dados, com todos os modelos, e colocado à disposição publicamente na web. Claro que se isso fosse aceito pela Hewlett Packard, que é quem estava pagando essa pesquisa, e em termos de manutenção, a gente passou por 2 versões desse modelo. A gente tem 2 papers que eu explico aqui, são versões diferentes deste trabalho. E você pode ver a diferença entre o paper Desson de 2006 e o paper do Transaction on Network and Service Management, que é o que a gente estudou aqui. E você pode ver a mudança entre as 2 versões desse artigo. Isso é o avanço na nossa modelagem. Esse artigo do Desson ganhou o Best Paper Award
na Califórnia, foi o Califórnia ou Vancouver, esqueci agora, foi o melhor paper da conferência. Um trabalho interessante de um aluno de mestrado da UFCG. Muito obrigado.